Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo, especialmente no ramo do comércio e da alimentação. Não a alimentação de restaurante, mas da entrega de produtos alimentícios no comércio local. E para isso nós trouxemos aqui um empresário que está fazendo sucesso aí nos dois ramos, que é o Marcos Fabrício, que é o dono do Super Baratão e também da Palmas Mandioca, que fornece mandioca para vários supermercados aqui na nossa capital e também nas cidades próximas, né, nas cidades vizinhas. E nós vamos falar sobre como que é esse ramo e quais são os prós, os contras, né, quais as dificuldades que ele encontra e também quais são as vantagens de trabalhar nesse ramo. Não é isso, Marcos Fabrício? Se apresente aí para os nossos telespectadores e qual ramo que você está atuando? Silvio, é um prazer muito grande estar aqui com você. Vamos bater esse papo hoje legal aí. Hoje a gente tem o mercado, que é um comércio que eu já trabalhei há quase 10 anos, né? E a Mandioca Palmas, a gente já está atuando aí, já tem já uns 5 anos. E enfrentando o desafio, graças a Deus. Eu acho que eu costumo falar que a gente nasceu para empreender. Eu gosto muito de empreender. E é 2 anos que eu estou muito feliz hoje aqui na capital Palmas, né? Você já começou empreendendo ou você trabalhava com alguma outra coisa antes e aí percebeu ali que empreendedorismo era mais focado para você ou você já foi mesmo de cara no empreendedorismo? Não, não. Eu comecei no ramo do comércio, no Atacadão, né? Comecei lá com 14 anos e lá eu fui crescendo, né? Virei lá encarregado. E aí os projetos que tinha para mim no Atacadão era eu me transferir para outro estado. E eu entendi que Palmas é uma capital que vai crescer muito e comecei com a minha esposa e decidimos ficar aqui, que aqui é o lugar do empreendedorismo aqui na capital Palmas, né? Ah, então você era CLT no próprio ramo, né, de comércio, num mercado grande, Sim. né, já que é um varejista aí já conhecido, né, no nosso país. Aham. E aí você foi ganhando aquelas competências, né, trabalhando as atribuições para esse tipo de mercado Aham. e você resolveu você mesmo empreender, né? Antes de a história assim, resumindo a história, antes quando eu saí do Atacadão, eu ainda fui gerenciar outros mercados ainda. O pessoal do mercado aí que estiver acompanhando o vídeo vai me conhecer. Na questão, eu fui gerenciei vários mercados, né? E aí depois disso, eu decidi, antes de eu atuar hoje, que eu tô atuando, montar um mercado, que é lá na 1004 Sul, eu ainda tentei ainda vários negócios, quebrei, veio a pandemia, né? Eu costumo falar que o empreendedorismo só tem sucesso quem tenta, quebra, abre de novo, porque é um desafio muito grande, né? Nem sempre é da primeira vez, né? Tem muita gente que já teve convidados aqui que montou um negócio e deslanchou, né? Aham. Mas você vê que até o perfil da pessoa é diferente, né? Ele é mais cauteloso, planeja bastante e tal. Mas a maioria do brasileiro é mais afoito, assim, mais empolgado, ele já quer entrar e resolver. E às vezes não é por falha da pessoa, Uhum. é o sistema, né? Muita burocracia, muito imposto, vem uma crise ou outra aí, você vê a pandemia também que Uhum. tirou muita gente do jogo, né? E como é que foi lidar com isso aí? Você planejou bem antes de empreender e mesmo assim teve algumas dificuldades? Ou você fez como a maioria, né? Meteu a cara mesmo, foi com a cara e a coragem e foi aprendendo aos poucos? Eu vim do interior e chegando em Palmas, eu comecei a cursar minha faculdade de administração, né? Na Unip, e aí eu comecei a olhar, despertar esse olhar clínico para empreender. Eu comecei empreendendo, montando uma pequena loja de roupa, né? Na época da pandemia, as lojas de Taquaralto e ali da região ali que eu moro, na região sul, estava fechado, e a gente começou a vender muita roupa na época. Depois disso, não tive sucesso porque veio a pandemia, eu não tinha muito capital, montei uma fábrica de pimenta. Só que eu não entendia um pouco sobre imposto, né? E aí o imposto foi que me quebrou, né? Eu costumo falar que para quem tem a vontade de empreender, várias pessoas mandam mensagem para mim falando que quer empreender, Silvio, tem uma dificuldade muito grande para quem não tem um capital, né? E eu fui esse empreendedor que comecei sem capital. Então foi uma dificuldade muito grande. Quando nós estávamos falando, alguns empreendedores, a gente não pode se comparar a alguns empreendedores de sucesso hoje na capital, porque alguns já iniciaram com um grande capital, né?
Eu comecei com pouco capital e foi um processo muito grande para eu poder conquistar e chegar onde eu tô hoje, né? E essa essa falta do capital, ela impacta em vários setores da sua empresa, né? Sim. Por exemplo, você tem um capital de giro, uma reserva de emergência, para você adquirir produtos, né? Você tem um estoque, alguma coisa Uhum. assim. E também, às vezes, até para essa parte do negócio que você não entende, ou que também não vai fazer diferença você entender. Você precisa contratar, às vezes, um profissional que Sim. entende responsável, uma contabilidade, um gestor financeiro, né, a logística, alguma coisa assim. E aí, se você sem capital, você mesmo tem que fazer, e muitas vezes você tem que ir se qualificando aos Com poucos, né? certeza. Hoje eu tenho um contador, hoje eu tenho um advogado trabalhista, né? E na época eu não tinha. Então hoje, se eu tenho alguma dificuldade, eu ligo meu contador, tiro todas as dúvidas. Eu, com 18, 19 anos, eu não tinha nenhum profissional desse para me auxiliar, né? Eu não conseguia também nenhum empréstimo nos bancos, né? Porque meu CNPJ era novo. Hoje, para você conseguir um empréstimo, hoje você tem que ter no mínimo de um ano de CNPJ, né? E assim, com 18, 19 anos atrás, eu não tinha. Hoje eu costumo falar para alguns amigos meus que querem começar a empreender, né? E dou algumas dicas de cautela, né? Alguns, né? Começar com hamburgueria, começar com uma açaiteria, né? São comércios que necessitam de menos capital, né? Mas empreender, eu costumo falar que é um caminho que ninguém vai se arrepender. É um caminho que é doloroso, mas é gratificante. Aquele jargão que o pessoal fala que é o olho do dono que engorda lá a leitoa, né? Faz diferença mesmo. O dono tem que estar dentro da empresa ou dá para ele gerir mais afastado? É uma diferença muito grande o dono estar ali em todos os processos da empresa e ficar acompanhando mesmo. Na empresa que é micro e LTDA, o dono tem que estar dentro, né? O único negócio que o dono tem que estar dentro é quando é sócios anônimos, né? Que é o caso das grandes empresas, né? Multinacionais. Empresa pequena, o dono tem que estar dentro, acompanhando os processos, né? Principais, vamos falar, eu vou falar do ramo que é o meu, supermercado, né? O dono tem que estar dentro, acompanhando os processos, né? Acompanhando as perdas. E ele pode até estar acompanhando de longe, né? Home office, mas a empresa dele não vai ter o faturamento líquido necessário para ele continuar sobrevivendo. Hoje, no momento que a gente está vivendo economicamente, o dono tem que estar dentro acompanhando os processos de perto, né? Porque o que está acontecendo, que é muitas empresas quebrando hoje, é porque o dono acompanha de longe. O dono tem que acompanhar o processo, né? Tem que ter tática de venda, né? Tem que estar em cima acompanhando detalhe. E hoje, no ramo do mercado, o que faz um mercado quebrar é a perda do mercado, né? É vencimento, é furto, né? Então ele tem que estar dentro, fechando todas as portas para evitar aí as perdas, né? Nós vamos dividir um pouco a nossa conversa entre entre o supermercado, né? Uhum. O pequeno supermercado ali, e a questão da mandioca, porque é um ramo que é mais específico. Sim. Aí quando você fala a questão das perdas, né, furtos, tudo, Uhum. no ramo de mercadinho tem demais, né? O furto e perdas porque as coisas vão vencendo, né? As verduras e frutas elas estragam muito fácil, né? Uhum. Tem, às vezes na manipulação de alguns produtos acaba estragando também. E isso aí você perde, isso vai pro lixo, muitas vezes, ou é furtado Uhum. pelas pessoas. E reduz o seu lucro, que já é pequeno. A margem de lucro é pequena dentro do mercadinho. Com certeza. Quando a gente fala de supermercado, aí, para quem não é leigo no assunto e quem não conhece, né, vai classificar supermercado como um só, mas não. A gente divide aí em mais de 10 categorias, né? Desde da mercearia, do comércio, do supermercado, do hipermercado e do cash, que é o cash, a gente costuma falar que é o atacadão, o açaí, o gigante aqui. Esses são os cash. Tem os hiper que vem aí, os quarteto, Que é Duda, né? completamente diferente que do é, que é, mercadinho de completa, bairro ali, que é né? completamente diferente. Eu falo isso porque eu comecei no cash, né? Depois fui pro hipermercado, trabalhei na Rede Big também, depois fui pro ramo do supermercado e hoje o meu padrão hoje é o mercado de bairro, né? O mercado de bairro hoje, ele atende não a compra mensal, é a compra de sacolinha, né? Porque quem quer fazer compra hoje fechada vai geralmente nos hipermercados ou então nos cash, né? A nossa compra de bairro é uma compra que de sacolinhas, do mercado de bairro, assim, É o pãozinho francês de manhã, que é justamente, perto de casa, o cara vai andando, compra lá. É aquele açúcar que com faltou para certeza. fazer o Aí café. a nossa rentabilidade é um pouco melhor. Aí a nossa rentabilidade é um pouco melhor. Porém, o giro, né, o giro de mercadoria também é um pouco menor. Então, assim, hoje o mercado de bairro é comprar e não pode perder, né? Não pode perder.
calcular bastante, ganhar na compra, acertar a compra, para poder ter um lucro melhor no final do mês, né? É porque não dá para concorrer com os grandes atacadistas que compram caminhões e caminhões de um mesmo produto, né? Num Justamente. preço direto da fábrica, com preço muito baixo. Enquanto eu compro 20 fardos de arroz, hoje o atacadão compra 20 carretas, né? Então não Né? dá para comparar. Então, assim, quem vai empreender, quem vai montar o mercado de bairro, e eu falo assim, quem vai empreender, porque geralmente quem vai começar, começa com um mercado pequeno de bairro, né? Então, quem vai começar. O principal é ele fazer a gente chama da administração, né? Análise SWOT, ou SWOT, né? O que é a análise SWOT dentro da administração, né? É estudar justamente isso, ver qual que é os pontos fortes do comércio dele e qual é os pontos fracos. Dentro do nosso assunto que a gente está conversando, o que é a análise SWOT que a gente tem que fazer, né, dentro do mercado? O ponto forte é saber que a gente não vai brigar com o atacadão, a gente tem que saber qual que é o nosso, onde é o nosso lugar, entender qual que é o nosso lugar. O nosso lugar é saber que quem quer fazer uma compra rápida, não evitar fila, quem quer praticidade, rapidez, vai no comércio pequeno, né? E qual que é o ponto fraco? É preço. A gente não vai ter preço para brigar com os gigantes, que são os dos cash, né? Aí você tem que adequar o seu comércio para outros pontos. Por exemplo, o atendimento. Com Porque lá certeza. na grande rede lá não tem aquele atendimento. Uhum. É só passar, empurrar o carrinho lá, pega uma fila enorme, chega lá, é só passando, 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 é tudo rápido e vai embora, né? Uhum. E no mercadinho de bairro você consegue ter um atendimento mais personalizado ali, né? É, o preço, não tem como você ter um preço às vezes menor, porque você tem que fazer a prevenção de perdas e tudo. Mas você tem, às vezes, o acesso ali próximo, a agilidade que você falou, né? A pessoa não pega aquela fila para poder comprar um pacote de café. Com certeza. Não, e dentre outras vantagens, né? Por exemplo, quem vai no cash, no mercado grande, não vai conseguir comprar uma ração a granel, não vai conseguir comprar ali uma abóbora cortada, que são os itens fracionados de hortifruti, né? Não vai conseguir encontrar uma cerveja subitamente gelada, Às né? vezes não tem nem uma sacola para Não tem carregar a o sacola. produto. É comprado, porque aí já é autosserviço, né? A rentabilidade de um cash é só 6%. Por exemplo, o Atacadão, o Açaí Gigante, comprou um arroz. Eles comprou um arroz de R$ 15, eles vão botar 7% e vai passar para frente. Então, é um autosserviço. Por que que eles vendem e eles conseguem vender barato? Porque eles não têm ali o empacotador, porque eles não têm ali a sacola, eles não faz a entrega, então eles economizam na gasolina. Então, assim, não é de graça, né? Eles reduzem, né, o operacional deles para conseguir passar o produto de 7%. Já o hipermercado, eles não vai conseguir, ele já coloca 40% em cima da margem. Por quê? Porque ele já tem que fazer, já entregar sacola, porque ele já tem que colocar a compra no carro do cliente, só que os hipermercados não faz entrega, né? Aí vem o supermercado que faz entrega, que vem o mercado que entrega a partir de R$ 100, que tem o carro de som rodando na rua, que já é outro estilo de mercado. Por isso que ele tem que colocar 70%. Aí vem os mercados pequenos de bairro que tem que colocar 90%, né? E assim, vai escalonando a questão da margem de Com lucro, mas certeza, também vai escalonando a questão do custo, né? com certeza. Da proporção do custo. A proporção do custo para o menor é maior do que para o cash aí que você falou, né? A grande rede atacadista. E você falou uma coisa interessante aí, o carro de som no bairro. Uhum. Com a internet, com todas essas mudanças que a gente tem nas redes sociais e tudo, ainda funciona o carro de som no bairro ou você tem que investir mais na questão das redes sociais e faz diferença para o pequeno comerciante ali do mercadinho de bairro, da pequena mercearia, né, da quitanda, ir para a internet? Silvio, essa pergunta é bastante interessante. Por quê? Dentro do comércio, eu analisando bem nos últimos 10 anos, né? Tá acontecendo uma grande transformação. Que nem aconteceu em vários outros ramos. Por exemplo, a Lan House. Quem não se adaptou no Lan House quebrou. Né? A Lan House antigamente, que a garotada ia jogar aquele jogo, né? Hoje não tem mais. O cara joga no celular. Hoje joga no celular, justamente. E aí, hoje também tem os PlayStation em casa. Então, assim, a Lan House ela teve que se adaptar agora para poder imprimir, xerox, né? Para poder, então, também vender ali. Eles vendem hoje capinha de celular, vende. Então, assim, quem mexe com hoje o ramo de Lan House teve que se adaptar. O ramo de videogame que o pessoal não se adaptou, quebrou, né? E o ramo do supermercado também é totalmente diferente. Eu costumo falar que quem não se adaptar vai quebrar. Né? Por quê? Porque hoje a forma de divulgar mudou muito. Antigamente era só o carro de som, hoje tem um tráfego pago, né? Hoje também tem um pessoal do Instagram, né? Eu costumo até falar, se sua empresa não está na internet, ela nem existe, né?
Hoje, A percepção do cliente é do que está na palma da mão dele ali, do celular, né? Das redes sim, sociais. Se ele não está percebendo você ali, ele não vai te ver no com mundo real. certeza. E antigamente o pessoal não investia tanto em marketing na empresa, né? Porque a gente entendia que É um gasto. era um gasto. E E hoje não um não. E investimento. hoje é investimento. Quem não investe hoje em marketing não consegue faturar. Ele cai o faturamento. E justamente isso. Hoje, o carro de som, dependendo dos bairros, ainda é muito importante, né? Por exemplo, quem tem mercado hoje na região sul deve investir em carro de som. Mas quem tem mercado hoje na região do centro, não pode investir em carro de som, porque hoje os clientes do centro, né, ele, por incrível que pareça, E ele não está em casa. ele não tá em casa. Não, assim, não é que às vezes não tá em casa e ele também fica chateado com barulho, né? Já o pessoal da região sul já se acostumou com carro de som e gosta de carro de som, gosta de ouvir as ofertas, né? São um público totalmente diferente também, né? A percepção deles com relação ao veículo de propaganda é diferente, né? É diferente. É porque eu digo isso porque eu já gerenciei mercado no centro, já gerenciei mercado na região sul e gerenciei mercado na região norte, né? E o pessoal do centro gosta muito do tráfego pago, acompanhar muito pelo Instagram. Já o pessoal da região sul gosta muito de acompanhar também pelo carro de som, né? Só uma curiosidade, isso aí você acha que é até o estilo de vida que a pessoa leva? Por exemplo, aqui no centro o pessoal vai no plano diretor. Eu falo centro, quer dizer plano diretor. Uhum. A pessoa vai para o trabalho cedo, volta tarde, e ali é aquela correria maior e tal. Claro, muita gente mora nas regiões, na região sul, na região norte, e ele também faz isso, só que lá no bairro é quase como se fosse aquela rotina do interior. As pessoas ainda falam umas com as outras, né? Aqui no Sim. plano diretor, a gente percebe que às vezes você não sabe nem quem é o seu vizinho, né? No plano diretor também tem uma desvantagem para quem vai investir no ramo de mercado, porque muitas casas elas têm entre 2 a 3 pessoas. Tem muitas pessoas que vêm do interior para morar aqui no plano diretor sul, justamente só para fazer a faculdade, né? Fazer o curso. Ou seja, essas pessoas elas trabalham durante o dia e à noite elas vão para a faculdade. Elas consomem menos. A região sul É só tá em casa para dormir de madrugada. justamente, ela só tá pra dormir. E aí, quanto é que a compra delas são diferentes? É arroz de 1 quilo, né? Já na região, a cerveja só 3 cerveja, 4 cerveja. Já na região sul, as famílias são maiores, são entre 6 e 7 pessoas. Ou seja, elas consomem mais. Então, E tem mais gente presente em casa ao longo do dia também, né? justamente por isso que os mercados, quem vai hoje o pessoal abre muito mercado na região sul e na região norte, não no plano diretor sul, né? E a rentabilidade, aí assim, existe a diferença. A rentabilidade no plano diretor sul ela é um pouco maior, né? Até aluguel é um pouco mais alto, só que a rentabilidade é um pouco menor na região sul, só que o pessoal consome mais, pelo fato de ter mais Você família, ganha né? no volume, né? Na Justamente. quantidade de venda. A margem de lucro é menor, mas o volume de venda é bem maior, Com né? certeza. Eu mesmo é um exemplo. E as pessoas que chegam na capital, elas compram lote hoje mais na região sul e na região norte, porque é um pouco mais barato, né? Então, automaticamente vai ter mais família, né? Vai ter mais família nessas regiões, né? Para o seu estilo de- da forma como você trabalha no comércio, para você, você gosta de ganhar mais no volume de vendas maior, com a margem de lucro menor, ou você acha que é mais interessante um volume de vendas menor com a margem de lucro maior? E Para o seu estilo. quando eu comecei a gerenciar e trabalhar, quando eu comecei a empreender, eu acreditava que eu tinha que girar mais mercadoria com rentabilidade menor. Só que hoje, né? A minha visão é totalmente diferente. Hoje quem vai empreender, né? No meu caso, hoje eu busco girar menos mercadoria com a rentabilidade maior. Ou eu tenho um custo menor de compra, eu tenho menos funcionário e consigo entregar uma rentabilidade melhor no final do mês. Isso impacta na tua qualidade de vida também, eu Com presumo, certeza. porque você vai estar menos envolvido com um monte de coisa, vai continuar mantendo uma rentabilidade razoável e não vai estressar tanto, né? Com certeza, todo mundo que fala em montar mercado, a primeira coisa que todo mundo fala, meu Deus, não vai ter mais vida, de domingo a domingo, né? Hoje eu consegui montar uma estratégia, consegui montar uma rotina que eu consigo descansar com a minha esposa, né? Até mesmo porque eu tive que frear isso, eu tive que fazer isso, porque senão a pessoa dá depressão, dá estresse. Eu tava dando estresse muscular, né? Porque eu trabalhava de 6 horas até 2 horas da manhã. Então eu dormia É 4 uma horas, né? rotina puxada. E a É. pessoa acha que o empregador sempre, a pessoa que é empresário, ele, não, tá rico, leva uma vida, ele trabalha muito mais do que o seletista, né? Se eu trabalho muito mais e se brincar, tem muito CLT que consegue faturar mais ainda do que o empreendedor. É porque a carga tributária é grande, né? E É, tem os riscos e responsabilidades que a pessoa
que está seletista, ela não vai estar impactada em relação a quem é empresário, né? Se a gente for falar de lucro bruto, o lucro bruto de um supermercado, de um comércio, eu falo geral, é muito bom. Um lucro bruto de qualquer mercado hoje, Silvio, ele varia em 40% a 50%. Mas quando você tira o líquido, que é você paga, quando você tira o bruto, você vai começando a pagar imposto, que você entrega ali a parte do Estado, você entrega a parte do governo, você entrega a parte Que é o do... sócio. Com certeza. Na verdade, eu costumo falar que é o dono da empresa É, hoje, né? E aí, você que é o sócio com minoritário. certeza. E aí, assim, o líquido, para a empresa continuar rodando de pé, ela tem que entregar no mínimo 10 líquidos. 10 líquidos para a empresa, para um comércio, hoje um Para ele supermercado. conseguir se Pra ele manter. conseguir se manter, pagar suas contas, sobreviver, ele tem que ter 10 líquidos, né? Infelizmente, poucos mercados que conseguem faturar 10 líquidos. A maioria consegue faturar 7, né? E aí, E se der alguma coisa errada, ele quebra. Se ele não tiver um lucro líquido aí acima de 10%, né? com certeza. Por que muitos mercados quebram hoje? Porque o empreendedor começa a retirar do lucro líquido, seria para ele guardar ali um capital, e ele começa a investir em fazenda, lotes, né? É por isso que tem muito comércio quebrando hoje. Ele desvia para outra fonte de renda e não prioriza ali o Não prioriza. mercadinho e vai chegar uma hora que aquele capital de giro vai fazer falta, né? É O porque fluxo de esses, caixa. esses dois empreendimentos que eu tenho são totalmente diferentes. Por exemplo, no supermercado eu trabalho com o dinheiro dos fornecedores. Eu compro no boleto, gira a mercadoria. Por exemplo, comprei um pallet de arroz. Comprei um pallet de arroz e vou pagar no prazo de 28 dias. Ou seja, só que eu não vou demorar 28 dias para vender aquele pallet de arroz. Eu vou vender ele Você com tem até 28 dias para vender tudo. Justamente. Não, eu Só tenho que até você. 28 dias para pagar, mas eu vou vender o arroz em 5 dias. Ou seja, eu vou trabalhar com o dinheiro do fornecedor, Ah, sim. né? Já na mandioca é totalmente diferente, né? Eu que dou o prazo para o mercado, né? Eu vendo a 30 dias de Aí boleto, ou você seja, inverte a é dinâmica. ele que vai trabalhar com o meu dinheiro já. Aí você tem que ter um capital maior aplicado. Aí como é que veio essa ideia de você trabalhar com vendendo a mandioca? E você que produz a mandioca e vende, você compra de outros fornecedores e processa ela, beneficia, melhor dizendo, Com certeza. ela e vende? Como é que funciona? Trabalhando no comércio de domingo a domingo, eu analisava sempre as fábricas e as indústrias. Eu analisava que eu trabalhava de domingo a domingo, e aí eu comecei a analisar alguns amigos meus que têm indústria. Eles trabalhavam só de segunda a sexta. Eu falei, uai, esse negócio aqui é interessante, né? E eu falei, eu preciso fabricar um produto que eu consigo vender ele toda semana. Né? Por exemplo, se eu fosse fabricar arroz você entrega um pallet de arroz no mercado, você só vai vender no outro mês, né? Eu preciso vender um produto que tem um alto giro muito rápido, né? E que consiga me entregar uma rentabilidade alta. Foi por isso que eu fui pro ramo da mandioca. A mandioca eu comecei plantando, só que eu estava tendo uma dificuldade muito grande quando eu comecei a aumentar as vendas, né? Hoje a gente usa 60 hectares anual. É muita mandioca, né? É 60 hectares bastante. anual. É muita mandioca. E aí eu não Que é o tá, que você produz. assim, eu produzia, hoje eu não produzo Ah, mais. você não Porque produz. assim, eu não estava conseguindo encontrar mão de obra lá na roça, né? Porque assim, Tá pra- difícil mão de obra na roça. já tá difícil aqui na cidade, imagina no sol quente, né? Realmente é a mão de obra e a gente paga um pouco mais, a gente paga lá na roça, a gente assina a carteira, paga almoço, paga janta, tem muitos benefícios, mas é muito difícil alguém querer morar hoje lá na roça. Aí hoje eu terceirizei minha produção. Hoje tem uma empresa, né, que ela produz para mim e 60 hectares anual, e aí a gente tem contrato tudo certinho batido, né, e me passa um valor X, né, que dá para Ah, me porque aí trabalhar. você consegue a regularidade, né? Você consegue ter toda semana você tem um produto entregue para você Todo dia, né? todo dia, Todo né? dia tem que. A gente produz hoje 100 caixas diárias, né? Aí para produzir 100 caixas diárias você tem que ter 60 hectares anualmente. Anualmente. Porque hoje a gente trabalha com a mandioca, 800 gramas, que a gente entrega hoje em 28 cidades aqui no Tocantins. E também a gente tem também a massa que a gente entrega nas padarias e também tem uns pacotes de 3 quilos que vai para os espetinhos e restaurante, né? Então a gente consegue atingir uma gama muito alta, Ah, né? então você diversificou também o público que você atende, né? Você não atende só o mercadinho ali com aquele produto padrão. Você também atende Padaria, padarias, espetinho. A restaurante. padaria, ela consome A mandioca ralada, para fazer os mandioca bolos de ralada, né? mandioca, né? Fazer Ah, os bolos de mandioca. então E você agregou mais produtos à sua cesta de Agrego, produtos. eu costumo falar que quem quer vender mais, ele tem que agregar mais produto, né? Ele tem que entregar mais serviço, né? E aí a gente vai lançar agora também, que é a mandioca palito. Ela já vem já pré-cozida, só para o cliente já chegar e já fritar em É igual casa. aquelas batatinhas que vem Justamente. congelada Igual as para batatinhas. pré-fryer.
Já pra airfryer e pra gordura também, né? Porque tem É, gente que não tá tão saudável, né? é. Então, assim, o ramo da mandioca hoje tem uma rentabilidade muito alta. Na verdade, o agro hoje é muito. Para quem qualquer produto que for produzir, O hoje o agro alimento não tem crise, a gente tem que comer todo tem dia, que né? comer todo dia. É uma empresa que eu quero investir mais do que o mercado, né? Futuramente eu quero focar. Hoje eu já foco mais na mandioca, mas eu quero entregar minhas atenções 100% à mandioca, né? Ah, então você achou você começou a trabalhar esse ramo aí como uma segunda opção Uhum. e ele já tá virando a sua primeira opção. Hoje é a minha principal opção, porque hoje eu quero, meu plano é primeiramente dominar o Tocantins, entregar para toda a cidade, né, para os 139 municípios, e depois entregar para o Pará, para a Bahia. É um ramo que hoje é bastante carente em várias cidades, né? Tem cidade que a gente chegava que não tinha mandioca já nos mercados há 6 meses, né? Nossa, É. tá nesse nível. E porque de fato mandioca era um item muito barato. Porque tinha em todo lugar, né? Todo Uhum. mundo plantava ali no quintal, era fácil, você tinha acesso aí na feira, comprava. E foi criando uma escassez, as pessoas não estavam plantando mais, né? E aí, hoje a mandioca está quase o preço da carne. Com certeza, tá aumentando muito o produto. A questão é o seguinte, né? Eu costumo falar que antigamente o pessoal tinha mais tempo também, né? Pra ficar em casa. Hoje o pessoal, o trabalhador, ele sai de casa às 6, volta às 18 e ainda vai numa academia, vai num curso. Então hoje o pessoal não tem tempo também para plantar, né? E eles não estão querendo nem descascar a mandioca, imagina plantar, né? E a mandioca ela demora aí entre 6 meses e um ano, né? Mais ou menos. A Entre. mandioca era 1 ano, hoje ela tá 6 meses, né? Com o projeto da Embrapa. E agora, já nos novos estudos que saiu agora, ela vai ser só 3 meses, né? Então, Nossa, já, assim, já tá chegando nesse. hoje a ciência está trabalhando muito forte em parceria com o agro, né? E o pessoal da Embrapa hoje consegue acelerar muito o processo. Hoje o pessoal busca muito praticidade. Dentro do mercado, o pessoal hoje não quer levar nem mais o coco, mas antigamente eles levavam o coco seco, cortava em casa. Hoje já tem que já vinha um coco já Já tudo, vem ralado. já é tudo ralado, ou então você tem que quebrar o coco, colocar ele na bandeja para o cliente comprar. A mandioca também a abóbora também já tem que vir tudo cortadinho nas bandejas. E a mandioca, hoje o pessoal não compra mais com casca. Se você colocar na banca, não vende, tem que ser ela embalada hoje. E eu vi que nos Estados Unidos, em alguns países de primeiro mundo, hoje já tá indo a mandioca já pré-cozida. O pessoal não quer cozinhar em casa, esperar aquele tempo de 10 minutos, 15 minutos na panela de pressão. Tá tudo clicar e comprar, aí isso gerou na mente das pessoas agora o imediatismo, né? Com certeza, Já quer pronto. eu acho que futuramente, há uns Mas 10 isso anos, agrega mais valor agrega mais pro valor. comerciante, né? Ele consegue dar um pouco mais de trabalho, obviamente, pro comerciante, mas ele vai cobrar por aquilo ali, né? Com cer- Hoje, em média, aí, a gente paga aí acima de R$ 10 num pacotinho de mandioca descascada, né? Com certeza, quanto mais o produto for processado, mais ele agrega valor, né? Mais ele agrega valor. Por isso que a gente está lançando essa mandioca palito, né? E futuramente eu acho que vai ter já até as mandiocas já enlatadas já, né? Como tem várias, a feijoada já vem enlatada, como a salsicha, né? Infelizmente, o pessoal perde na qualidade de vida, porque todo produto quanto mais ele é processado, mais ele perde na Menos qualidade. ele perde mais ele perde os nutrientes e também vai acrescentando os produtos ali para conservação, né? Com certeza. Quanto o produto in natura hoje, ele está saindo do mercado, né? Ninguém quer mais produto in natura, mas é o produto que tem mais qualidade, né? E você pensa, quando você começou, mais ou menos quantos hectares você vendia por ano, né? Você No começo, o projeto era só 5 hectares, né? O meu projeto era atender só a região sul de Palmas, né? Eu achava que era um produto que que não ia ter muita demanda, né? eu acreditei que ia ter muita briga, dentro muita A concorrência. competição, né? Aqui na capital realmente tem uma competição muito grande. Hoje tem 7 indústrias aqui hoje na capital. Só que aí eu conseguia, e aí eu achava que se eu fosse para o interior, justamente não ia vender porque o pessoal plantava mandioca. E eu vim do interior, né? Na minha época no interior, a gente plantava e ainda dava para os vizinhos ainda, né? Agora mudou muito, né? Justamente o mercado vai se atualizando e aí a gente começou a entregar para a região de Miracema, Miranorte, Barrolândia, Então, você já aumentou Lajeado, em 10 vezes, né? com Você já está com certeza, 60 hectares, então você já aumentou 10 vezes. 10 E vezes, aí né? você falou que quer expandir, inclusive, para outros estados. Outros estados, porque tem a região ali de Paraupebas, eu acho que está muito carente, né? Não tá tendo indústria, né? Tem a região de Barreira que já contactou a gente aqui, né? Só que hoje não fica viável a gente entregar, porque a gente tem que aumentar aí o capital em 10 vezes mais, né? E teria que ter uma produtividade mais próximo lá, né? É, Aí você ia ter que gerir essa. aí eu teria que montar uma fábrica próxima, né?
E é justamente isso, né? É acompanhar. Para diminuir o custo. Tem que montar uma liderança forte para acompanhar. Mas hoje é um ramo que eu estou muito feliz e eu quero investir muito, né? E buscar parcerias também para poder a gente aumentar. Hoje facilitou muito, porque a prefeitura hoje ela cede a máquina de plantar, né, também, né? A plantadeira. Porque para plantar hoje na mão é quase impossível, né? Hoje facilitou, tem a plantadeira, hoje tem os drones, né, para poder bater todos os adubos, Os né, o defensivos defensivo, né? e também a adubação, né? Justamente, né? Que aí você consegue fazer uma área maior, mais rápido, com menos mão de obra, Uhum. né? Eu costumo falar que quem quer investir também no ramo de mandioca, né, tem que estudar um pouco antes, né, para evitar. Eu conheço muita gente que plantou e teve ali ataque de peste branca, ataque de cupim. São pessoas que só chegou e abriu as covas e plantou sem estudar e Não se fez preparar. nem, não fez nenhum estudo do solo para ver se o solo era adequado para aquilo ali, Com né? certeza, tem que fazer todo o estudo do solo, né? Tem, tem até espécie, né, para você ter uma concorrência razoável no mercado, Uhum, mais competitividade. Você falou aí, se você continuar plantando aquela mandioca que demora mais de um ano para produzir, você está uhum. competindo com quem produz com 6 meses, agora com 3, né? Você Treino. fala, Hoje, para quem vai o cara produzir, tem hoje 4 safras no ano. com certeza. Hoje quem vai produzir, eu indico produzir, plantar hoje a mandioca Cacau Melhorada 397, projeto da Embrapa, né? É, porque se a pessoa, por exemplo, plantar a mandioca 399, já é uma mandioca que não vende tanto, né? É uma mandioca mais faz peitinho. A 397 é uma mandioca que não vai ter perda. A Cacau, para quem trabalha com quem já plantou mandioca lá na roça, ela dá uns 5, 6 centímetros de pau, ou seja, você perde ali já muito, né? Porque na mandioca, quem vai já produzir ela, no nosso caso, que é fazer uma pequena indústria, você vai perder já 20% na descasca, né? Então você tem que fazer tudo, calcular tudo já para evitar já a perda, né? Já calcular uma forma que vai aumentar a sua lucratividade, diminuir Lucratividade. as perdas, porque isso aí vai impactar diretamente no seu lucro, né? Com Você falou certeza. assim, na hora de descassar, você já perde 20% do que você produziu, né? Com certeza. E lá no começo, a gente teve muita perda porque, por exemplo, a gente não sabia onde fabricar, a gente fabricava menos volume. Hoje não, hoje a gente já fabrica mais de 200 mililitros de embalagem, ou seja, a gente consegue produzir embalagem com custo menor. A gente conseguiu aumentar a nossa venda e conseguiu diminuir o nosso investimento para a produção, né? Aí você falou aí a fabricar embalagem e tal, você não compra, pronto, você mesmo que fabrica. A nossa embalagem? É? Não, não. Hoje a gente tem. No Tocantins não tem fábrica ainda que produz essa embalagem. Hoje a gente compra de Você- Minas Gerais, né? De Só Minas Gerais. tem fábrica em Minas Gerais e tem fábrica de Goiânia. Inclusive, não tem ainda. Por isso que eu digo que Palmas ainda vai crescer muito. Tem muita indústria que tem que vir para cá ainda. Hoje o Tocantins não tem. Ele depende muito de coisas que vêm de fora para, inclusive, para produzir, mesmo quem já produz algo aqui, Com os certeza. insumos ele tem que trazer tudo de fora, Tem que né? trazer tudo de Desde a fora. embalagem, maquinário, tudo. Então tem espaço para muito tipo de indústria aqui ainda. Justamente para quem vai abrir uma indústria quem vai abrir uma indústria para poder fabricar não vai conseguir comprar nada aqui no Tocantins, nenhum maquinário aqui no Tocantins, né? Eu vou até aproveitar já e ver a questão dos seus contatos. Uhum. Quem quer, por exemplo, o cara que tem um empresário aí no interior ou aqui em Palmas mesmo, que ainda não teve acesso ao Uhum. seu produto, como é que ele te encontra? Tem as redes sociais, tem o site? Tem um Instagram, né? Qual que é o Instagram? É Mandioca Palmas. Mandioca Arroba palmas. Mandioca Palmas, simples, né? E tem o telefone também. Lá também vai ter todo o meu contato de WhatsApp, né? Tá, tem Né? um link na bio lá com todos Justamente, os dados. hoje o principal contato hoje é o Instagram, né? É o Instagram, Aí né? e nas embalagens também, em todos os mercados também vai ter o contato, né? Mandioca palmas. Arroba Mandioca Você Palmas. que está aí querendo ter o produto aí diretamente para você, um fornecedor, Mandioca Palmas. Você que também, não só em Palmas, mas no estado todo aí, né? Uhum. Porque tem algumas cidades que você não atende mais, você está aberto. Na verdade, você quer alcançar, né? Esses comerciantes que vão vender o seu produto lá. Com certeza. O pessoal que também tá vendo de casa aí, que tem interesse também, eu quero lançar um produto que é a farinha, né? Que tem interesse, né? Em produzir, que tem interesse em plantar uma grande área para poder produzir a farinha para distribuir no todo o Tocantins, a gente tá à disposição, né? Abrir negócio, né? E Olha, a negociar. oportunidade aí de você gerar renda para você também e já ter para quem fornecer. Uhum. Você que quer produzir a farinha, né? A mandioca você já tem uma empresa que te fornece. Eu já tenho uma empresa que me fornece, já tenho essa empresa que já trabalha já comigo já Aí há você está 3 anos, né? precisando agora é farinha. Agora eu preciso de alguém que produza em alta quantidade de farinha, né? Tudo certinho para poder, né? A gente distribuir, né? Aí, Porque assim, hoje eu não tenho condição de produzir, né? De plantar, porque eu não tenho tempo, né?
de produzir a farinha. Você está mais dedicado ao comércio e a produção, ela realmente ela te toma bastante energia, né? A produção e a distribuição, né? Hoje eu estou focado muito em produzir e distribuir, né? Ué, quem quer ser parceiro aí? O homem já está fazendo sucesso. Você já entra, vamos dizer assim, com o jogo praticamente ganho, né? É só produzir, ter a disposição, Uhum, né? Ter a área, né? Para plantar e a qualidade também do produto, com porque certeza. para vender tem que ter qualidade, né? Senão a competição vai ser mais acirrada. Com certeza, tem que ter qualidade. Hoje a gente foca muito nisso, em qualidade de um serviço, de entregas rápidas, né? Nos supermercados também, né? Porque Padronização é importante também, né? Que você não entrega um produto de uma qualidade hoje, na semana que vem já está de outro jeito e tem uma percepção, o cliente não gosta, né? com certeza, a gente conversou lá no início lá sobre o mercado, eu falei sobre a análise SWOT. Não foi diferente também. Assim, quando eu fui abrir a Mandioca Palmas, eu fiz a análise SWOT da empresa e eu peguei qual que eram as fraquezas e as principais vantagens do meu concorrente. As principais fraquezas que eu identifiquei é que eles também não focavam em uma plantação sólida, grande. Eles pegavam pequenas roças, ou seja, um mês era uma mandioca, o outro mês era outra mandioca. Então, tinha vários produtos durante todo o ano. Eu falei, não, preciso entregar um produto todo ano, né? Justamente por isso a gente montou essa parceria. Outra coisa também, a gente faz muita degustação no mercado, né? Pessoal, conhecer nosso produto, né? Então a gente atacou muito nas principais vantagens aí, entregando rápido também. Toda semana a gente está entregando nos mercados. Ou seja, o cliente não vai ir no mercado e não vai olhar no freezer e sempre vai ter nosso produto, nunca vai faltar, né? É, você falou aí de várias características, né? Você que é empresário, está pensando em empreender, você- isso aí que ele falou é fundamental, né? Ele já começou do jeito certo, né? É. Estudou, fez administração, Uhum. verificou as principais necessidades que um empreendimento precisa ter de estudo anterior, né, a você Com montar, certeza. porque você pode tomar muito prejuízo e às vezes até sair do ramo antes mesmo de dar certo, Eu, né? eu costumo falar isso porque muita gente tem a vontade de empreender e ele junta ali os 100, 150 mil que ele tem para poder investir no capital inicial. Só que ele não estuda e não se prepara. Ele não faz análise SWOT, por exemplo. Um rapaz, a gente me ligou semana passada e disse que vai ir abrir um mercado. E eu perguntei quantos habitantes tem nesse bairro. Ele não sabia. É o principal. Você vai abrir meu negócio, você precisa saber, né? Quantos habitantes Não tem no sabe bairro. nem para quem você vai Né? vender. Eu falei, você vai vender para quem? E outra coisa, já tem quantos comércios parecidos com o seu? Ele também não sabia. Então, por isso que eu falo, vai abrir um mercado, faz análise SWOT, se prepara, estuda, vê aonde que você vai abrir, aonde que tem, quantos habitantes tem, né, próximo ali, quantos concorrentes você vai ter, qual a forma que seus concorrentes trabalham, qual o preço do concorrente trabalha, se prepara para você não acabar investindo tudo que você tem ali e conseguir, infelizmente, porque 80% das empresas que abrem no Brasil, elas fecham a porta com 12 meses, né? Elas não aguentam nem 12 meses, né? Eles falam, às vezes, a empresa permanecer aberta por 5 anos, às vezes não chega nem nos primeiros, Não chega nem 5 no anos. primeiro ano. Aí dentro disso eu também acho que teria ali Já que tá ter. tudo mais ágil também. Antigamente até dava para o cara empurrar com a barriga mais tempo, só que hoje não dá mais. Não dá, não É dá. tudo muito rápido, a Muito margem de rápido. lucro diminuiu, o imposto aumentou, É, né? A concorrência também é maior, porque antigamente não tinha tanta concorrência, né? com Hoje já certeza. tem E mais. hoje tem uns cursos aí também de empreendedorismo, de micro no Sebrae, né? Então, assim, vai abrir, faz uns cursos, tenta se preparar, né? Porque é justamente um problema, justamente de uma pessoa jovem, que nem eu, que nem há 10 anos atrás, eu muito jovem, querendo conquistar as coisas muito rápido, que é um problema hoje que tem os jovens, né? Que é as coisas muito aceleradas, e aí, infelizmente, não anda com passos firmes, e aí quebra a empresa, como eu já quebrei duas já, né? Essa questão eu sempre gosto de falar isso quando a pessoa já tem uma experiência de mais de uma empresa Uhum. e algumas quebraram, ou a pessoa simplesmente mudou de ramo, né? Uhum. A pessoa saiu antes de dar um problema, Com ou às certeza. vezes teve sucesso, mas não era bem o que a pessoa queria fazer, e tem a situação de quebrar, né? Uhum. Quando você quebrou na outra empresa, você mexeu no seu psicológico, assim, a ponto de você pensar assim, rapaz, eu vou mexer com outra coisa e tudo, ou na verdade você identificou os problemas e falou assim, não, o problema não é o empreendedorismo, o problema é a falha que eu tive em tal ponto e eu vou fazer de novo, mas sem deixar essa falha acontecer. Como é que foi na sua experiência? Não, quem empreende, até hoje, quem empreende, eu não vou mentir, às vezes a gente pensa em parar, né? Muito por conta da dificuldade que é empreender, né? É muito por conta que Gera um cansaço também, gera né? um cansaço e não é nem desabafando, mas às vezes também alguns órgãos da municipal e estadual hoje tratam o empreendedor como se fosse concorrente. Por exemplo, quem empreende, quando receber aí uma visita, às vezes,
da fiscalização, eu acho que teria que andar de formas de mão dada. Hoje que o empreendedorismo, o empreendedor É uma tinha, estrutura que sustenta a outra. justamente, hoje empreendedorismo, eu acho que o pessoal da fiscalização, quando chega, tinha que tratar como parceiro, não como inimigo, né? De fiscalizar, de ajudar. Eu acho que a fiscalização é muito importante, né? E eu sempre gostei de receber fiscalização no meu estabelecimento. Porque a fiscalização sanitária, é ela que vai indicar onde estão seus erros para É um você controle de melhorar. qualidade. É um controle de qualidade. Mas assim, é identificar uma falha e auxiliar na solução. Auxiliar na Não solução. identificar a falha e botar para tirar do ramo, né? Justamente, então, por exemplo, um comerciante pequeno que está começando, ele não tem condição de, às vezes, de chegar e receber uma multa de 15, 20 mil. Eu acho que teria que ele receber uma notificação, dar um prazo ali para ele se adequar e até ajudar, né? Eu acho que. Muitos às vezes começam, às vezes sem fazer um estudo de viabilidade ou Uhum. algumas outras questões, e às vezes alguns erros que ele comete, ele nem sabe que está cometendo um erro, né? Não, a maioria das vezes, né, nem por ele querer errar, ele nem sabe que está errando, né? Então, assim, ele começa sem falta de conhecimento, só querendo empreender, querendo sair da CLT, querendo já investir. Então, assim, ele pesquisa um pouco no Google, só o básico, e aí ele não sabe de imposto, ele não sabe dos documentos que ele tem que ter na prefeitura, né? Dos alvará, da licença. E aí, por isso é que eu acredito que teria que ter mais ali, né? Um curso, mais mandar um profissional da prefeitura ficar ali com eles uns 30 dias, ensinar, preparar, né? Porque tem muito microempreendedor que não tem condição de ter ali um contador para poder auxiliar ou então um advogado, né? Então, assim, eu acho que teria que ter mais parceria do Estado e da prefeitura para Até poder. porque se ele der certo, ele vai gerar arrecadação para o município, Se né? E ele der. aquele dinheiro vai entrar para a Perfeito, perfeito. prefeitura, para o estado, para que justamente mantenha essa estrutura estatal. E além dele arrecadar dinheiro para o Estado ou para a prefeitura, ele também vai conseguir contratar ali 8, 10 Né? funcionários que Gera já, emprego, né? que já vai gerar emprego. Então, assim, o empreendedor ele gera emprego, ele é parceiro do Estado, né? Eu acho que teria que ter mais essa visão. E a gente que é do ramo de comércio, a gente não vê dessa forma, a gente não vê essa parceria, né? E a gente consegue arrecadar muito pro município, pro Estado, né? Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Por isso que várias vezes a gente já pensou em parar, né? Com essas fiscalizações, da forma que chega, né? Das abordagens, né? E aí a outra forma também é o cansaço, né? Mas dito isso, a gente toma um banho, refresca a cabeça e balança, sacode a poeira e vai embora, em busca dos objetivos, né? A vontade do empreendedor brasileiro de vencer é maior do que as dificuldades, né? A vontade de vencer tem que ser forte. Quem vai empreender tem que ter uma vontade de vencer. Não pode abaixar a cabeça, tem que ter bastante foco, né? E tem que ter bastante. Eu acho que assim, tem que ter um motivo para empreender. O meu motivo foi sempre dar uma qualidade de vida melhor para minha família, né? A gente veio do interior, numa cidade aqui bastante próxima, a 300 quilômetros, que é São Valério, né? O pessoal não sabe onde é. É depois de Natividade e Pé de Peixe, né? Fica a 150 quilômetros de Gurupi, né? E aí, o que que acontece? Chegando em Palmas, eu falei assim, não, eu preciso mudar de vida e trazer uma qualidade melhor para minha família. E foi indo, empreendendo, buscando, que a gente conseguiu. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma qualidade de vida melhor, que eu acho que eu não conseguiria sendo CLT. Só que eu tive que aguentar muita pancada, né? Muita pancada para poder chegar onde a gente está hoje, no nível que a gente está, né? Se fosse fácil, todo mundo conseguia, né? Se, se fo- se fosse fácil, todo mundo conseguia, né? E assim, eu costumo falar que quem quer empreender não pode estar se comparando com quem já empreende, né? Você tem que entender que vai ter todo um processo. Ou seja, você abre abre uma loja de roupa, abre um supermercado, abre ali qualquer empreendimento que for. Hoje o que quebra hoje os empreendedorismo e hoje o problema do século XXI é a comparação. É você já querer se comparar com um cara que já está ali há 20, 30 anos no mercado, né? Ele já trilhou o caminho, já subiu aqueles degraus ali, e às vezes ele levou anos para chegar lá e a Justamente. pessoa já quer começar e tá no mesmo Justamente. patamar. É isso que eu falo. Hoje, o jovem hoje, ele é bastante acelerado, né? Um empreendedor, às vezes, de 25, 30 anos, ele quer se comparar e quer estar no mesmo patamar de um rapaz de uma pessoa que já tem 50 anos, que já está ali 3 décadas já naquele ramo de mercado, já, Já aguentou muita crise, já justamente. tá calejado. Com certeza. Então é não se comparar, é se preparar, é estudar bastante, né? Porque também o pessoal às vezes quer pular o processo de estudar o ramo, fazer uma faculdade é muito importante, né? Que eu vejo muito isso, né? Ah, não, eu vou empreender, eu não preciso cursar na faculdade. E aí é onde a pessoa se engana, né? Se preparar, a educação sempre vai ser o principal caminho, né? E vai ser sempre a principal opção, né? Para quem quer empreender, sempre vai ser educação, né? Não tem jeito, tem que estudar. Tem que estudar, tem que se preparar. Aí você
Assim, para uma pessoa que está iniciando aí no ramo, um cara jovem principalmente, ou às vezes até uma pessoa mais velha que quer fazer uma transição de carreira, quer sair do CLT, Uhum, ou que é empresário, está mexendo num ramo que acha que já está saturado, porque tem muitos ramos uhum, também que está com em certeza. declínio, né? Vai Com certeza. acabar ou vai Aham. diminuir muito. E às vezes a pessoa quer mudar. É, nesse ramo, por exemplo, o do mercado, o mercadinho de bairro, você acha que essas grandes redes estão sufocando o mercadinho de bairro ou, na verdade, ele não impacta tanto porque ele é um outro estilo e ainda tem espaço para o mercadinho de bairro? Não, aí muito pelo contrário, tem muito espaço para mercadinho de bairro e nas grandes pesquisas, né, indica que está sufocando os supermercados que são porque assim, vem cash, aí vem os hipermercados, supermercados e vem os mercados de bairro. Hoje, com essas aberturas, que ainda vai vir muito cash, né? A gente teve agora a abertura há 2 meses atrás, de um novo cash da rede Atacadão. E aí, a gente que estuda ainda diz que ainda vai ter ainda a rede dia a dia, vai ter muitas redes de cash que vai vir de Goiânia, que vai vir das grandes metrópoles para cá. Resumindo, ele vai sufocar os supermercados. Muitos supermercados vai fechar as portas. E aí vai ficar os cash, os hipermercados e os mercados de bairro, né? Então, quem quer montar um, um supermercado. Inclusive, hoje já tem vários amigos meus em empreendedorismo que fechou um mercado grande e montou 4, 5 pequenos, né? Porque os pequenos vai continuar. Uma Porque, estrutura mais enxuta. justamente, porque são com 4, 5. Porque o mercado de bairro ele vai ter ali 4, 5 funcionários, né? Então, às vezes é melhor você fechar um supermercado que você tem 40 funcionários que faturam 1 milhão e ter 5 que fatura 200 mil, né? E você vai distribuir Você vários. enxuga a sua estrutura, diminui os custos, né? Com Diminui o certeza. risco também, né? Com certeza, porque a proposta dos mercados de bairro não é competir justamente com os mercados que está chegando, né? É sim auxiliar, né? É, é Inclusive, pegar uma inclu, demanda que os outros não estão com atendendo, na certeza. verdade. Não é Inclusive, competir. inclusive, os mercados de bairro hoje compram nos cash, né? Os mercados de bairro compram no cash e colocam a margem deles, né? Ele é quase que um atravessador, né? Ele vai É um lá. atravessador. É um atravessador e acaba sendo um parceiro, né? É, Né? porque às vezes a pessoa que está ali no bairro, ou com a renda mais baixa, ou não há necessidade dele ir uma distância, às vezes viajar 10, 15 quilômetros Uhum, dentro da cidade ali, aí vai ter esse custo com transporte, uhum. aí o cara vai gastar às vezes R$ 10 para ir, 10 para voltar do Uber para comprar um pacote de açúcar de Uhum, R$ 8, uhum. né? E é saber também aonde vai montar o mercado. Por exemplo, se você montar o seu supermercado num lugar mais afastado, nos bairros que está começando agora, a possibilidade de você ter um cash ali é muito improvável. Por quê? Por exemplo, você vai montar um mercado na região sul, nos bairros que começou agora. Não vai ter cash ali, então não vai ter mercado de grande porte, né? É Então ver você vai. a questão do. E também tem bairros que estão expandindo, que você vai começar ali e você vai pegar o crescimento do populacional daquele bairro, né? E você vai expandir, às vezes você consegue abrir até um segundo no mesmo bairro mais afastado. Com certeza, né? Por exemplo, né, o Bauru 3, né, ainda tem espaço para supermercado porque tem 30 mil habitantes, é o maior bairro do Tocantins, né? E ali, olhando sempre para a região sul, tem muitas oportunidades para começar e tem muitos comerciantes que estão vindo da região sul agora para a região norte, né? A gente vai ter mercados abrindo aqui na 604, 605, né? Norte. Por quê? Porque ainda não tem ainda muito cash para brigar. Os cash estão tudo concentrado na região sul hoje, né? Agora que abriu aqui, onde era o Big, montou um gigante, né? Tem um cash, né? E também tem um quarteto, que é um hipermercado ali embaixo, né? Mas cash na região norte tem poucos. Por isso que tem vários pessoal vendendo seus comércios na região sul e migrando agora para a região E norte. nem todo mundo, assim, a maior parte da população não tem veículo, um carro para estar indo num supermercado desses aí, fazer uma compra grande, tá transportando. Às vezes para ele é mais cômodo comprar ali do outro lado da rua, na casa É. dele, mesmo que seja um pouco mais caro, né? E também muita gente que às vezes não tem a condição de fazer uma compra mensal, ele hoje divide sua compra por semana, né? Então ele vai no mercado de bairro ali próximo da sua casa e compra R$ 300, na próxima semana ele vai e compra R$ 300, ele divide, né? Porque com o aumento dos produtos, hoje uma compra para uma família conseguir ter ali um mantimento, ali a cesta básica para o mês todo, ele tem que comprar hoje 1.200 no mínimo, né? Para quem tem ali 6 pessoas em casa. Então, como às vezes o pai de família, ou a dona de casa não tem a condição de fazer uma compra no atacadão de 1.200, né? E pagar ali um Uber, um carro de aplicativo, né? Então eles preferem ir para o mercado da quadra do bairro e dividir a compra semanalmente, né? Você acha que a crise, por exemplo, crise econômica, né? A gente está vendo que tem muitos impostos sendo criados, né? Uhum. Alguns que já existiam sendo aumentados. Sim.
e às vezes a inflação, as pessoas reclamando, né, o poder de compra sendo corroído. Na questão do mercadinho ou de um produto alimentício, igual você vende especializado na questão da mandioca embalada já, né? Uhum. Você acha que isso ajuda ou prejudica? Assim, isso tem impactado negativamente no comércio? Ou o ramo de alimento, na verdade, ele cresce nesse período de crise que as pessoas param de gastar com supérfluo e passa a concentrar no alimento? Eu acho que prejudica. Prejudica porque o produto ele aumenta o preço, né? Infelizmente, o comerciante, o dono do supermercado, ele tem que repassar, né? Ele vai aumentar, por exemplo, com os aumentos dos impostos, né? Ele vem aumentando o custo. Que nem você falou no início, uma mandioca antigamente era R$ 3 e hoje um pacote de mandioca no mercado de 800 gramas, você não vai encontrar menos hoje de R$ 12, né? 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 Até as embalagens mudaram, né? Porque antes você comprava de quilo, agora as embalagens caem para 800, depois cai para 500. Fala assim, produtos em geral, né? Não, todos os produtos hoje eles vêm reduzindo, por exemplo, Para não impactar tanto o preço, ele reduz a quantidade. justamente, por exemplo, o molho de tomate. Antigamente era 400, era 500 gramas e abaixou para 400, abaixou para 370 e agora já abaixou para 340. Ou seja, e o custo não para de subir. Então, por quê? Porque é a forma que a indústria acha de conseguir aumentar a lucratividade. Com os aumentos de imposto, reduz a lucratividade dos comerciantes. Então, com esse aumento de imposto, para a gente que produz, para a gente que distribui, prejudica, né? Uhum. Eu tenho, geralmente, quando a gente tem convidado, somente quando fala sobre empreendedorismo ou carreira, eu gosto de fazer sempre a mesma pergunta para todos, né? Na Sim. verdade, não é a pergunta, um pedido, Uhum. que é deixar uma mensagem para o jovem que quer empreender, né? Qual a sua mensagem pela sua experiência como empreendedor, se vale a pena empreender e como que ele deve se posicionar, né? O que que ele deve fazer Sim. para o jovem e depois a mesma mensagem direcionada para a pessoa mais velha que está querendo fazer transição de carreira ou mudar de área. Com certeza. Eu não quero, que às vezes, assim, eu não quero iludir ninguém, né? E não quero, às vezes, também falar que é fácil. Fácil não é empreender. É muito difícil empreender, mas é muito gratificante. E se a pessoa for comparar, que ela vai começar ali com 18, com 19 anos, trabalhar para poder ganhar ali em torno de R$ 1.800, 1.500, e ela pode montar, fazer um curso no Sebrae de um cabeleireiro, montar seu salão, conseguir uma carteira de clientes grandes e faturar ali 7, 8 mil no mês, eu acho que compensa. Com certeza, empreender compensa muito. Eu aconselho a pessoa começar pelo MEI, né? Abrir um MEI, montar seu salão de cabeleireiro, montar sua loja de delivery, montar uma pizzaria. Com certeza, compensa, porque qualquer negócio hoje, no micro, ele consegue faturar ali 7, 8 mil mensal. Então, assim, quem quer ter uma qualidade de vida melhor, hoje o principal ramo é empreender. Agora, para quem quer facilidade, conforto, aí eu falo para ficar no CLT. Porque ele vai trabalhar ali 7 horas e 20 por dia, ele vai ter uma folga. Porque quem vai empreender, infelizmente, não vai conseguir ter a folga semanal no início. Depois de 2, 3 anos, você vai conseguir ali trabalhar de segunda a sexta, colocar um funcionário. Mas no começo, quem quer pagar o preço uns 3, 4 anos, ele vai conseguir empreender. Agora, para quem quer ter uma facilidade, quem quer ter férias todo ano, né? Aí fica aí trabalhando aí no CLT. Não tô falando que é a forma errada. Cada um escolhe o caminho que queira Tem tirar, as né? vantagens e Tem a desvantagens, vantagem e a né? Ele vai ter desvantagem. menos responsabilidade e menos risco, Justamente. mas ele também não vai ter um valor tão alto de Justamente. receita. Conforme eu tenho muitos amigos meus que Já trabalham quem empreende, a receita um pouco mais é alto. ilimitada, de É. acordo Eu com. tenho muito amigo meu que é CLT e fala, Fabrício, eu sei que quem empreende ganha mais, mas eu quero ficar aqui é, eu tenho minha família, eu quero ter só minha qualidade de vida, o que eu tenho dá pra me manter e é perfeito. E eu respeito muito isso, né? Uhum. Eu respeito muito. O Antigamente eu tinha. importante é a pessoa viver bem com as Com escolhas que certeza. faz, né? Com certeza. Antigamente eu tinha muita dificuldade de entender por que que as pessoas não queriam empreender, mas hoje eu entendo que tem gente que quer trabalhar ali, quer ter a qualidade de vida, quer sustentar a família e tá tudo feliz, né? E para quem já está trabalhando há muito tempo de CLT, que quer fazer a transformação, o primeiro passo é entender qual o ramo, né? Qual o ramo? É ramo alimentício, qual que é o ramo? É ramo de distribuição e se preparar, levantar um capital, porque ele já está ali, e aproveitar a sabedoria, porque quem já tem ali já uns 40 anos, 35 anos, 45 anos, com certeza ele tem ali a bagagem, que é o mais importante, que é a bagagem do conhecimento, né? Já aprendeu a ter um pouco mais de cautela, né? E Já tem paciência. cautela, Se não aprendeu, tá fazendo as coisas com erradas, né? certeza não vai fazer um erro que é um jovem vai É. querer acelerar os passos, ele vai pisar mais firme, né? Tomar cuidado para não desviar dos buracos, né? Que ele já tem toda uma trajetória, todo um conhecimento, né? Se ele não aprendeu até os 40 anos a ter essa parcimônia aí, se ele empreender, ele vai aprender querendo ou não, né? Vai aprender, como diz, ou na amor ou na dor, né? É.
E uma coisa que eu acho interessante também, que a gente, igual você pontuou aí, né? Pro jovem e tal, que se ele quiser ter um ganho maior, não tem jeito, é empreender. Ou então ele vai ter que estudar muito e produzir resultado para alguém que empreende. Para ele ser um CLT que Com recebe certeza. um valor maior, ou passar num concurso público aí, ter uma Justamente, eu ia carreira. falar, estudar, passar no concurso, né? É, Se dedicar. Com certeza, não tirando o mérito, ele vai ter, não tirando também o. é. Ele vai ter que estudar muito, se Porque se dedicar ele não se muito, né? dedicar nisso aí, ele não vai passar num concurso que paga bem, ou ele não vai trabalhar para alguém que empreende, que vai pagar um salário bom para ele. Porque ninguém vai pagar um salário acima do que você produz. Com certeza. E Porque o Palmas, risco é todo dele. e Palmas ela tem uma vantagem muito grande para quem quer empreender, porque é uma cidade caçula, né? É uma capital caçula, ela está se desenvolvendo, mas ela tem uma desvantagem para quem quer ser CLT, porque não tem muitas indústrias. Ou seja, para quem quer CLT, ela tem três opções: ou trabalhar no estado, ou trabalhar na prefeitura, passar no concurso, ou então ele vai ter que trabalhar no comércio. E o comércio não consegue pagar mais do que ali 2 salários mínimos. Tem uma limitação, né? Ele tem um teto salarial, né? É. E você acha que é ideal a pessoa começar o mais cedo possível a empreender ou tem que engrossar o couro um pouquinho antes de. Ou já pode comer? Porque você falou assim, não, começa a comer e tal. Mas assim, é bom começar cedo? É bom começar cedo, porque ele vai ter todo o fôlego da juventude de acelerar, só que ele tem que entender que tem processo, né? O mal do empreendedorismo do rapaz que começa ali com 18 cedo é que ele quer, com 6 meses, ele já quer ficar rico. Ele já quer comprar um Corolla, já quer comprar uma caminhonete, ele acha que em 6 meses, e não é um processo, né? Quem quer começar com 18 anos vai entender que ele vai ter que. Eu costumo falar que quem quer plantar uma empresa, que é igual plantar uma árvore, né? Você vai plantar ali o projeto, você vai ter que esperar 7, 8 anos para você começar a colher, E tem né? que adubar, tem que molhar, tem Tem que que. cuidar, né? Justamente. E aí o processo é doloroso. Se a pessoa tiver paciência para aguentar ali uns 5, 6 anos de processo, com certeza ele vai conseguir ser bem sucedido naquele ramo que ele escolheu. Você teve uma mentoria, você teve alguém que você usava como referência, que você eh, pedia noções, assim, experiências, alguma coisa assim, ou você foi mesmo de- N- É assim, sozinho? não, eu sempre gostei de perguntar a alguns amigos meus mais velhos, né? Mesmo eu começando no atacadão, aprendendo tudo ali, como contratar, como comprar da forma correta, como gerir. O atacadão é uma escola, foi uma escola muito grande para mim. Mas mesmo assim eu ainda perguntava para as pessoas que já tinham mercado há muito tempo, né? E quando eu fui começar no ramo da mandioca, lógico, eu liguei para as pessoas que já tinham indústria, né? E pedi conselhos, perguntei como é que era, né? Mas assim, muito vídeo no YouTube, eu gosto de assistir muita palestra também, né? Pra quem eu nunca gostei muito de séries, né? Sempre gostei de até hoje de entrar no YouTube, tem muita palestra muito interessante no ramo de empreendedorismo, né? E tem muitas pessoas que não coach, palestrante que já não é coach, eu não gosto de acompanhar muito coach, eu gosto de acompanhar palestrante. Não é só motivação, é Não, alguém que fez e tem um exemplo, né? é porque empreendedorismo hoje é 10% motivação e 90% transpiração, né? É suor, é trabalhar, né? Essa questão de motivação é É bom, porque mas não resolve o é bom, mas problema. não resolve, né? Porque eu costumo falar que é porque a motivação é a junção de duas palavras, motivo mais ação, né? Então você tem que ter um motivo muito forte para entrar em ação. No meu caso, como eu falei, eu tenho o meu sonho, o meu motivo para empreender hoje, para aguentar as pancadas do estado, do município, às vezes, né, de algumas situações adversas que entram, como quebrar carro em estrada, né? É a minha família, né? Motivar a minha família. Então, motivação é você ter um motivo para você entrar em ação. E eu vejo muito palestrante hoje, muito palestrante que já está dentro do ramo, né? E já entende muito, né? Ah, e então, principalmente para o jovem, ele ter um mentor ali, alguém que vai. E o pessoal, ele é receptivo, por exemplo, quando você pedia um conselho ou algumas dicas de quem já estava no ramo, eles te recebiam bem assim, passavam, o pessoal fica com medo de concorrência? Como que é assim na realidade? Não, assim, pelo fato de Palmas ser muito nova e às vezes você abrindo seu comércio num setor novo, lógico, os comerciantes mais velhos vai te dar conselho. Agora, se tu for abrir um mercado próximo dele, com certeza ele não vai te receber tão bem. Hoje, tem muito, como eu falei, tem muito custo do Sebrae, né? Quem quer empreender, quem quer empreender, eu aconselho ir no Sebrae, fazer um curso, né? Se preparar. Tem muito curso também que não só, tem curso de 6 meses, né? De administração, né? Tem curso hoje de assistente administrativo. É fazer um curso para você entender como que você vai administrar uma empresa. Porque eu costumo falar que quem quer
abrir uma empresa, ele tem que aprender como que ele vai dirigir ela, né? Então, assim, ele tem que aprender a dirigir, saber como é que vai ser, entender um pouco sobre imposto, né? Entender um pouco sobre quais são os alvará de vigilância, de abertura que ele vai ter que ter, né? Então, Ter organização, então planejamento. eu aconselho ele estudar e se preparar ali um ano, 2 anos para poder abrir. Não só chegar e alugar uma sala e abrir um comércio e colocar uma placa, né? Ele se preparar, né? É porque a partir do momento que ele abre a porta ali da empresa, não vai dar tempo, muitas vezes, dele fazer esse planejamento. Ele tem que fazer antecipado, né? Porque ele não pode perder datas Com de certeza. vencimento de alvarás Uhum. e outras coisas. Fora o mais importante também, que é o vencimento dos boletos, né? Dos Dos boletos, dos fornecedores e aluguel. tudo, que não espera, né? Quando eu falei que 80% das empresas hoje ela fecha com 2 meses, justamente por conta disso. Ela não se prepara. Você vai abrir um comércio, você tem que ter no mínimo um capital já guardado e você tem que ter no mínimo 6 meses de aluguel já pago, né? E hoje as pessoas aluga, entra com capital baixo, né? Justamente com essa pressa de empreender, de crescer. Ela entra sem o aluguel e aí quando dá 30 dias chega a primeira parcela do aluguel, chega os outros boletos. Então assim, se Ele prepara, né? confia que vai pagar o aluguel já com o rendimento do primeiro mês. Justamente, e o primeiro mês geralmente é fraco, é hora de você conquistar seus clientes, conquistar sua carteira de cliente. E essa carteira de cliente, ela demora 6 meses, né? E aí a pessoa não tem um capital Isso se tudo suficiente, der certo, né? se tudo der Se não vier certo. uma pandemia, se não vier um outro problema, né? A pandemia foi Te difícil, né? impactou muito no teu comércio, a época da pandemia? A pandemia, como eu falei, eu tinha uma fábrica de pimenta. E a minha pimenta vinha de Livramento na Bahia. E aí, né, proibiram Não de. era produção daqui, né? Não, aqui não tem produção de pimenta aqui, né, no Tocantins. Aí, minha pimenta vinha, pararam os veículos, né, pararam os carros, não podia vir alimento também, né, e aí eu, infelizmente, quebrei uma empresa que tava faturando bem. É. Ah, você acha que, já que você falou desse ramo aí, só por Uhum. curiosidade, você não pensa em mexer com isso aqui, não? Igual você fez com a mandioca e ter produção aqui? Ou você meio que colocou isso de lado? Hoje eu não penso mais, né, porque hoje eu, conforme eu falei, eu penso de reduzir a minha, a minha rotina diária e focar muito só na mandioca e no mercado e ter uma qualidade um pouco de vida para minha família, né? Porque assim, quem empreende muito hoje também sabe, vai falar. Hoje assim, a gente foca muito em ter a qualidade de vida mental, né? Que é muito importante, né? A saúde mental, ela rege todo o resto, né? A saúde mental, se você não tiver com a saúde mental, infelizmente você deve ter um declínio muito forte na empresa, né? Quando você fala aí nessa questão de priorizar a saúde mental, priorizar a sua qualidade de vida, hoje você já está conseguindo conciliar um pouco melhor do que no começo da sua jornada, ou você ainda está trilhando isso aí, tá organizando isso aí ainda? Ou já está conseguindo ter uma qualidade de vida? Como a minhas duas empresas hoje elas já estão bastante organizadas, já tem processos, né? Elas já têm já rotina. Hoje eu consigo ter um tempo de iniciar minha rotina, ter um tempo de parar. Hoje eu consigo ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Ter um dia de descanso, né? Que antigamente não tinha, era de domingo a domingo, né? Já não consegue acordar, já não necessita acordar tão cedo e dormir tão tarde, né? Justamente. Por isso que é importante também montar uns processos, né? Independente se tua empresa fatura 5 mil, fatura 1 milhão, 2 milhão, 3 milhão, independente de qual o tamanho da sua empresa, qual o segmento, ela tem que ter processo, né? É porque a importância dos processos, para quem não sabe, aí quem Uhum, está assistindo às vezes fala processo e não entende o que que é. O processo é você é, adequar aquilo que você faz de uma forma que qualquer pessoa possa fazer. Por exemplo, se você tem um funcionário que faz a atividade X, uhum, você criou um processo igual que se aquele funcionário faltar, você pode colocar outra pessoa para fazer e seguir aquele mesmo processo e vai uhum. sair o resultado igual. Porque aí bota uma pessoa para fazer uma determinada situação, ele vai fazer completamente diferente, vai perder qualidade, vai demorar o dobro do tempo para fazer, né? Então, assim, Justamente. você criou esses processos para que, inclusive na questão da administração, né? Uhum, Você ter pessoas responsáveis, cada um por um processo específico dentro com certeza. daquele ciclo que a empresa faz, para que você possa, às vezes, até administrar de longe. Você possa sair um dia e voltar e aquilo continuar rodando, né? Com certeza. Quando eu falei aí do curso, tem muita gente que não vai conseguir fazer uma faculdade de administração ou uma contabilidade durante 4 anos, mas às vezes ele consegue fazer um curso ali de 6 meses, tem muito curso, Um que intensivão. que ele vai aprender nesses 6 meses o que, que é um balanço patrimonial, que ele vai conseguir, como é que ele vai fazer o CMV da mercadoria dele. Porque tem muitos amigos meus que têm indústria há mais de 5 anos e não sabe qual que é os custos médios do produto. Então o cara tá ali no ramo de indústria há muito tempo, ele de supermercado também, ele vende, vende, vende e no final do mês não consegue ter um lucro líquido bastante interessante. Por quê? Porque ele tá vendendo errado o produto.
Então, independente qual, por isso que eu falo, você vai abrir um salão de cabeleireiro, você vai abrir uma loja de roupa, você tem que entender qual que vai ser o seu custo, né? Para poder você classificar, saber quanto que vai ser seu corte de cabelo, saber quanto que você vai poder vender ali sua camiseta, comprar uma camiseta, colocou imposto, colocou ali, colocou todos os custos para poder você saber qual que vai ser sua rentabilidade. Por isso que tem muitas empresas que às vezes também ela tá aberta ali e não tá tendo lucro, porque o cara não sabe qual que é a sua rentabilidade, né? Quanto que ele está comprando, quanto que ele está vendendo, o que que ele tem de custo, o que que ele precisa jogar em cima do produto para poder ter um lucro legal ali, né? Hoje você falou essa de calcular o custo médio da produção de um produto, Uhum, ou até fazer a precificação dele uhum, também, para você saber a sua margem de lucro real. E aí você vende tanto na capital quanto distribui para várias cidades do interior. perfeito. Hoje você consegue ter uma lucratividade melhor, assim, eu falo não no volume total, mas assim, por produto. A sua margem de lucro é melhor para o interior ou na capital? Hoje a margem de lucro é melhor na capital, porque eu não tenho a distância de gasolina, não tenho um custo mais. Só que hoje eu faturo mais nos interior. Por quê? Porque nos interior hoje eu não tenho concorrência, é só o meu produto, né? Aqui na capital, se vocês forem no mercado, vai ter 3, 4 concorrentes no mesmo freezer, né? No interior não, no interior é só eu, né? Então só tem É meu uma, produto, né? é uma coisa interessante, né? Você consegue ter uma margem de lucro mais alta onde tem concorrência do que onde não tem concorrente. Com É certeza. interessante, isso vai no contrassenso da maioria da lógica do que a gente aprende, né? É porque o meu produto, eu vendo ele mais barato no interior. Por quê? E aí muita gente fala, "Ué, mas por que que você vende mais barato, sendo que você tem um custo mais alto para levar?" É porque justamente isso. No interior, o produto ele tem que ser um pouco mais barato do que aqui na capital. A Que é o capital, custo de vida aqui é maior, o né? custo de vida aqui é mais alto. Conforme a gente falou que Mas aqui a renda também é mais alta aqui do que no é mais interior. alto, justamente. Então, se aqui hoje os mercados repassam meu produto a R$ 12 no mercado, né? Já no interior já é 9,99, né? Então aí é R$ 2, R$ 3 mais barato, né? É porque o pessoal lá também tem um custo de vida um pouco menor, né? Eu lembro que isso aí lembrei de uma coisa engraçada aqui, que tinha uma tia-avó que ela falava que quando ela saiu do interiorzão mesmo, morava na Uhum, fazenda e foi pra cidade, aí ela viu vendendo banana lá na cidade. Ela falou assim: Meu Deus, e vende isso aqui porque lá uhum, perde e tal, uhum. né? Pra você ver essa percepção. Hoje já não existe mais essa percepção, porque é vendido no interior, todo mundo já tem esse custo e as pessoas não produzem uma variedade muito grande de alimentos. Até quem mora na fazenda não produz mais. Por exemplo, as pessoas não produzem mais arroz, às vezes algumas frutas elas não produzem, mesmo tendo terra lá, porque ela vai no mercado, ela vai lá e já compra, às vezes até descascada, né? Com certeza. E aí essa praticidade acabou desmotivando as pessoas de produzir o próprio alimento na sua casa, A, né? ge- a gente, a gente morou na roça, eu morei na roça até os 12 anos de idade. E lá a gente não comprava nada na cidade. A gente tinha roça de arroz, a gente tinha roça de feijão, que é o feijão catador, a gente tinha horta, né? A gente tinha bananal, a gente tinha tudo. E até a carne a gente tinha um porco, eu fazia a época aquela época que A era galinha carne de lata, né? caipira, o A galinha, ovo. isso. Então, assim, a gente não ia na cidade se a gente ia na cidade para fazer compra, até o sabão a gente fazia naquela época, né? É verdade, Então, até o assim, sabão. até o sabão. Então, assim, Só comprava sal. só comprava só sal. Então, assim, hoje não. Hoje a gente vê o pessoal dos interior, das fazendas, vindo e fazendo compra de 2 mil no mercado, né? Que antigamente não fazia, né? E isso, assim, tem o lado ruim, né? Que a qualidade muitas vezes do alimento, ela diminui um pouco. Sim, Você fica muito vulnerável para o fornecimento nos mercados. sim. Se der um desabastecimento, você já ficou sem. E as pessoas não têm mais aquela dispensa, né? Que guardava a quantidade de alimento muito, porque o preço hoje está muito alto também. Nem todo mundo consegue ter uma, uma dispensa ali com alimentos para 2, 3, 6 meses. Hum, Não tem mais isso, né? não tem Raras mais. pessoas têm isso hoje em dia. Só que tem uma outra vantagem para quem empreende, que tem um leque de opções aí aberta para você empreender. Você pode vender igual você trabalha no ramo aí específico com a mandioca. Tem gente Hum, que trabalha com banana, com laranja e por aí vai e outros produtos, né? A pessoa pode, inclusive, tem a possibilidade de comprar grandes quantidades de um produto que não tem na nossa região, arroz, por exemplo. uhum, Aí vai lá no sul, compra arroz, traz, embala aqui, que muitas indústrias fazem isso, né? aham. Ela compra carretas, chega aqui, embala e vende o produto. Então hoje a pessoa tem assim infinitas possibilidades de empreender, não é isso? Com certeza, com certeza. E a gente entra também na atualização do mercado, né? Por exemplo,
Esse é por exemplo, eu nunca acreditei que ia vender mandioca da roça nos interior, que é aquela mandioca, aquela abóbora tradicional, perdão. Aquela abóbora da roça, né? Que é aquela que a gente. Então, assim, hoje vende muito. Por quê? Porque hoje parou já. Hoje o agro é, reduziu muito, que é os agros familiar, que a gente fala dos supermercados, e aumentou muito os agros industrializados. Por exemplo, no Tocantins, o pessoal da soja hoje, né? Vem comprando muitas terras, né? Então, eles vêm empurrando o pessoal muito para a cidade, né? E o pessoal que está lá ainda na zona rural, eles vêm vendendo as suas propriedades, ou seja, ele fica só com o seu espaço ali da sua casa, né? Que reduz, por exemplo, se ele tem 10 real alqueiro, ele vende 9, fica só com um. Então ele deixa de produzir e passa a vir para a cidade consumir. Para a gente que tem uns comércios, isso é muito importante, né? Mas também, lógico, ele reduz um pouco a qualidade de vida dele, só que ele consegue fomentar mais o comércio local, né? É verdade, a gente assim, aumenta as possibilidades, né, de atuação. A pessoa não pode ficar. Isso impacta até na questão da competitividade, né? Com certeza. Por exemplo, se eu tenho tantas possibilidades de empreender no mesmo ramo, que é venda de alimentos, Sim, aí você já está trabalhando com a produção e distribuição de mandioca para mercadinhos. sim. Aí, se eu vou mexer, eu não vou mexer com a mesma coisa que você vai mexer. Eu vou fazer a mesma coisa que você faz com outro produto. Com outro Com a produto, né? abóbora, com o arroz, ou com o café, ou com Com qualquer outro, com banana. banana, laranja e por aí vai, né? Então, assim, acaba gerando uma possibilidade de novos mecanismos de comércio com produtos diversificados e você usando a mesma métrica do outro. Com Você já certeza. usa a experiência de um para fazer, você economiza com o erro dos outros, né? E Silvio, com o acerto o também. leque para empreender aqui no Tocantins, em Palmos, é muito grande, muito grande, muito grande. Ainda tem muito, assim, eu costumo falar, para quem mora aqui em Palmas, se não empreender, vai vir alguém de fora e vai empreender, né? E a pessoa saber identificar também a demanda, né? As dores que a Com população está certeza. tendo, a demanda que ela está tendo. Você percebeu aí que já tinha um produto que já tinha a demanda, Uhum. tinha algumas pessoas produzindo, mas eles não tinham a padronização, não tinham um controle de qualidade. Aí você falou, é aqui que eu vou. Com certeza, é justamente, eu falei assim, é estudar, fazer a análise SWOT, né, se preparar, para quem não tá, para quem não entendeu, diz que a análise SWOT é um que a gente aprende lá no curso de administração, que a gente aprende qual que é as vantagens e as desvantagens de abrir aquele determinado comércio naquela determinada região. Ou seja, é estudar, se preparar, mas tem muito, a gente que é empreendedor, a gente fica andando pela cidade e a gente vê muita oportunidade, né? Por exemplo, um ramo de alimento, de restaurante, é um ramo que não para de abrir e de crescer, né? Quem abre um restaurante, dificilmente ele não vai ter cliente, né? Porque hoje com o pessoal saindo, que antigamente o pessoal saía de casa de manhã, vinha almoçar em casa, voltava a trabalhar, mas hoje como o pessoal busca economizar gasolina, economizar tempo, ou então hoje o pessoal costuma ir para restaurante. Então quem quer abrir um comércio aí, restaurante tem muita oportunidade, salão de cabeleireiro tem muita oportunidade, né? Loja de roupa, né, que você consegue no ramo fitness também, que o pessoal tá indo hoje não tem muito, né? É loja de sex shop. Então, assim, a gente que tá empreendendo, a gente vai andando nos bairros e a gente vê as oportunidades, né? Já tem um olhar clínico Já já tem um olhar para clínico já. identificar. E você que gostou desse episódio, deixa aí seu comentário, deixa nos nossos comentários o que você achou, deixa alguma pergunta que de repente a gente pode trazer novamente o Márcio Fabrício para vir falar mais sobre algum assunto específico, né, da área do empreendedorismo. Ele tem muita experiência, já tem uma base real, né, botou a pele no jogo aí para saber muita coisa e trazer muita experiência para a gente. Então deixa aí seu comentário, compartilhe com seus amigos, familiares. Você que está aí pensando em empreender, gostou desse episódio? Se inscreva no nosso canal aí, Esfera Podcast. Também no YouTube, você inscreve no Esfera Podcast e também lá no Instagram, @Esfera Podcast. E deixe seus comentários, que é muito importante para a gente. E quem quiser conhecer mais do trabalho dele, lá no Instagram dele, arroba, Arroba Mandioca Palmas e tem o meu pessoal que é arroba Marcos Fabrício, né? ótimo, lá você deixa também dicas sobre empreendedorismo ou você fala mais só dos seus produtos? Eu deixo muitas dicas e a gente também, muita gente contrata, me contrata para mim nos mercados também, da consultoria, né? Ah, você faz consultoria Faz também. consultoria também. O homem é multitarefas, né? Ele empreende, tanto empreende no ramo específico lá de fornecimento e distribuição do produto, tem o próprio supermercado dele e também dá consultoria para as Da pessoas. consultoria. Você que está precisando de um mentor aí, quer empreender, olha, pessoa certa que já tem bastante experiência e está fazendo sucesso
no ramo que ele se predispôs a empreender. E nada melhor do que aprender com quem já trilhou aquele caminho. Você economiza muito dinheiro, muito tempo e vale a pena pagar uma consultoria, né? Com certeza, e já vem com toda uma bagagem. Não é uma bagagem de conhecimento de 5 anos, é uma bagagem de mais de 10 anos, né? Te ensinando para onde você trilhar, onde você. E você adianta, porque eu já explico onde tem todos os buracos nesse caminho que você vai passar e você vai conseguir economizar tempo e dinheiro, né? É isso aí. Você gostou desse episódio? Não deixe de pedir mais uma vez. Compartilhe com seus amigos e familiares, aquele seu amigo aí que está querendo empreender, que está querendo deixar o CLT aí e cair para dentro aí do mundo do empreendedorismo. Não deixe de assistir esse episódio completo aqui no YouTube e se inscreva. É só clicar lá, se inscrever, clica no sininho também para as notificações para você receber mais episódios. E estamos sempre aqui gravando com os melhores de cada ramo para que você possa ter as melhores informações, conteúdo útil, de qualidade, realista. Ninguém aqui quer te vender cozinha que você vai ficar milionário, que isso aí é mentira. Se você não trabalhar, você não vai ganhar dinheiro. E mesmo trabalhando, para ganhar dinheiro, você tem que se distanciar aí dos problemas Com e certeza. melhorar a sua margem de lucro e aprendendo e sempre desenvolvendo, porque quem fica parado acaba sendo atropelado pelo sistema, né? Quem fica parado acaba sendo engolido, não é verdade, né? Eu sou Silvio Jaca e esse é o Esfera Podcast. E agradecemos a sua audiência e estamos sempre aqui com o melhor conteúdo para você.